Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender como implementar a combinação de classificadores. E essa codificação ela é bem relacionada ao que nós havíamos trabalhado anteriormente no módulo sobre avaliação de algoritmos, que nós havíamos selecionado os melhores resultados: rede neural, árvore de decisão e SVM. Portanto, o nosso objetivo é gerar uma previsão para cada um desses algoritmos e nós fazemos a combinação como se fosse um voto da maioria. Nós já temos essa codificação pré-definida, que é exatamente o mesmo que nós já havíamos implementado anteriormente. Buscamos um novo registro da base de dados da posição 0, fazemos o reshape para colocar em formato de matriz. Vamos executar essa célula. Temos esse registro com essas características, uma linha, 3 colunas. Vamos obter as respostas para a rede neural, para a árvore e também para o algoritmo SVM. Relembrando que nós havíamos carregado esses registros nessa parte na aula anterior, carregar um classificador já treinado. Vamos executar e podemos conferir a resposta de cada um deles. Por exemplo, resposta rede neural, resposta árvore e resposta SVM. Todos eles vão dar o mesmo valor, igual a 0. Perceba que o retorno está no formato de vetor. Nós podemos acessar a posição 0 para nós buscarmos somente um número, que é o 0, que indica a classe da pessoa que vai pagar o empréstimo. Agora nós podemos fazer uma sequência de ifs para nós combinarmos essas respostas. Nós vamos contar quantos classificadores vão gerar a classe 0 e quantos classificadores vão gerar a classe 1. Aquele que tiver o maior número de votos será a resposta final do algoritmo. Vamos criar uma variável paga, valor 0, e não paga. Inicializamos com 0, que vai indicar se a pessoa paga ou não paga o empréstimo. Vamos definir uma série de ifs. Se a resposta da rede neural na posição 0 for igual a 1, quer dizer que o cliente não paga. Portanto, nós vamos incrementar essa variável. Não paga mais igual a 1. Caso contrário, paga mais igual a 1. Vamos fazer o mesmo processo para a próxima resposta. Se a resposta da árvore na posição 0 for igual a 1, não paga mais igual a 1, caso contrário, paga mais igual a 1. Finalmente, se a resposta do algoritmo SVM, posição 0, for igual a 1, quer dizer que a pessoa não paga o empréstimo, caso contrário, a pessoa paga o empréstimo. Agora, simplesmente, nós fazemos um if para mandar a mensagem para o usuário. Se a quantidade de paga for maior do que não paga, vamos fazer um print. Cliente pagará o empréstimo. Caso contrário, se paga for igual ao não paga, nós podemos ter um empate, por exemplo. Vamos colocar empate. Isso pode acontecer se você, por exemplo, estiver utilizando 6 algoritmos. 3 falaram que paga e 3 falaram que não paga. Uma dica pode ser utilizar um número ímpar de algoritmos para evitar o empate. Ou então, você pode fazer um código adicional para você definir pesos para os algoritmos. Conforme nós vimos nas análises, a rede neural tem um melhor resultado do que os outros. Portanto, o peso da rede neural poderia ser 40%, o peso da árvore poderia ser 30% e o peso do SVM 20%. Você poderia criar uma fórmula matemática para você considerar o resultado de acordo com a qualidade de cada algoritmo. E por fim, fazemos um else
cliente não pagará o empréstimo. É claro que como nós temos resultados muito parecidos para esses três algoritmos, a tendência é que quando você passe um determinado registro, todos eles vão dar a mesma resposta. Vamos executar essa célula. Note que foi gerado um erro. Aqui nós não temos esses dois pontos. E aqui não é um else, é um elif. Rodamos novamente. Aqui só precisamos adicionar novamente os dois pontos. Executamos. Cliente pagará o empréstimo. Agora podemos selecionar aquele registro que a classe é não paga. Vamos executar toda essa codificação. Perceba que a resposta de todos é igual a 1. E o resultado final será cliente não pagará o empréstimo. Na próxima aula, vamos fazer a implementação da rejeição de classificadores. Obrigado e até lá!